Lucas 2, a partir do versículo 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. Pais de quem? De Jesus. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, que ele se viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E, como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Eu quero nessa noite fazer um convite para você. Mas para que eu chegue ao momento do convite, eu quero refletir contigo sobre vivermos sem Jesus durante 3 dias. Você já pensou como seria a sua vida 3 dias sem Jesus? Pensa aí. Você acha que estará ou estaria ou está preparado para ficar sem Jesus por 3 dias? Quem aguentaria aqui? E eu quero lembrar a vocês que os discípulos, eles viveram com Jesus aproximadamente 3 anos. 3 anos e meio. E ouviram, em um determinado momento, falar de partida, que Jesus iria morrer, falar de morte, falar de ressurreição. E eles não entenderam a dimensão e o significado disso tudo. E quando aconteceu de fato, viram que não estavam preparados para passar nem um minuto sem Jesus. Por isso, logo em seguida à sua ressurreição, Jesus enviou o seu Espírito Santo para ser companheiro, para ser conselheiro, para ser consolador. Mas eu quero insistir contigo. Você conseguiria viver 3 dias sem Jesus? Pensa aí. No Salmo 121,
Deus diz que nem pisca para não deixar de cuidar de nós nem um segundo sequer. Então, se Deus age assim, por que às vezes nós vivemos sem Jesus? E eu estou falando aqui de 3 dias. Eu não sei, talvez tenhamos alguma situação aqui em que você viva muito mais tempo sem Jesus. Some as horas da semana em que vive você e você mesmo. Some estas horas e transforme isso em dias. Então eu gostaria nesta noite de comparar a experiência de José e Maria, que naquele momento perderam Jesus de vista, com a situação de quem se afasta da presença de Jesus. Eu quero comparar esse momento deles com quem se afasta da presença de Jesus. Preste atenção. Quero começar fazendo uma outra pergunta. Por que às vezes perdemos Jesus de vista? E existem algumas respostas olhando para esse texto. Versículo 43. Ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Sabe por que nós às vezes perdemos Jesus de vista? Porque nós passamos à frente dele. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Os pais de Jesus foram no caminho achando que Jesus estava junto e passaram à sua frente. Muitas vezes em nossa vida nós fazemos isso. Tomamos nossas decisões e vamos caminhando achando que Jesus irá atrás. Não é verdade? Pensa um pouquinho nessa semana que passou, nas escolhas que você fez ou nas decisões que você tomou. Jesus estava à frente ou Jesus estava atrás? Nós estamos encerrando o meio do ano, metade do ano de 2014 está acabando. Pense nas decisões, nas escolhas que você já fez neste meio ano de 2014, e eu te pergunto, Jesus estava à frente nessas escolhas, nessas decisões, ou Jesus ficou para trás? Queridos, por que às vezes nós perdemos Jesus de vista? Porque nós invertemos a ordem. Jesus, meus irmãos, deve ir em primeiro lugar e nós devemos seguir. É assim contigo? É assim na sua vida? Tem sido assim? Adolescentes, juniores, jovens, eu vou insistir até vocês entenderem. Você vai escolher o seu namorado ou sua namorada. Nessa escolha, Jesus está indo à frente ou Jesus está atrás? Na sua decisão. É você que quer ou Jesus que autorizou você a fazer isso? Tomar essa decisão. Você que está procurando trabalho, emprego, Jesus está à frente ou está atrás da decisão que você vai tomar? Você que está escolhendo igreja,
Jesus está à frente ou Jesus está atrás? Se você tem passado, querido, na frente de Jesus em suas decisões, eu quero convidar você nesta noite para que você peça ao Senhor para que Ele tome a sua frente e que você vá atrás dele e nunca o contrário. A segunda razão porque às vezes nós perdemos Jesus de vista é porque nós pensamos que Ele está onde Ele não está. Mas a gente acha que Ele está lá. Olha o versículo 44, a parte A. Pensando, porém, estar Ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia. Helder, tu que conhece bem medidas e distâncias, no teu trote, o caminho de um dia, tu chegaria aonde? Aqui da igreja. É uns 15 quilômetros. 15 quilômetros o caminho de um dia? 15 quilômetros daqui até onde? Daqui até Santo Amaro, lá mais para frente um pouquinho do Brooklyn. Mas tu tá andando devagar, cara. Anda um pouco mais, né? 40 minutos. É. José e Maria pensaram que Jesus estava no meio dos amigos. José e Maria pensaram que Jesus estava no meio dos parentes. José e Maria pensaram que Jesus estava no meio daquela multidão que estava voltando da festa da Páscoa. Estavam voltando de Jerusalém para onde eles estavam indo, para Nazaré. É, Nazaré, né? Às vezes, nós ficamos no meio de turmas de amigos, nós ficamos no meio de pessoas, pensando que essas pessoas estão servindo a Deus e que nós estamos servindo a Deus juntos. Muitas vezes até junto com pessoas na igreja, na mesma igreja ou de outras igrejas, cristãos nominais. Mas escute, às vezes Jesus não está lá. Isso é possível? É. É. Sabe por que isso é possível? Nós falamos um pouco disso esses dias, de alguma maneira aqui na igreja. Porque o pecado, porque o diabo, eles muitas vezes se travestem de religiosidade. E Jesus não está lá, então. Cuidado com quem você anda. Lembra da musiquinha? Lá do tempo da sua infância, você que é crente desde pequenininho. Outro dia cantaram aqui para os menininhos, bem para as criancinhas bem pequenas, que diz o seguinte: cuidado, olhinho, o que vê, cuidado, mãozinha, o que pega, cuidado, pezinho, onde pisa, cuidado, boquinha, o que fala. E aí depois diz assim: cuidado, olho, boca, mão e pé. Porque às vezes nós pensamos que Jesus está onde Ele não está. Cuidado com isso. Falei sobre isso nos últimos 2 domingos que eu preguei aqui. E eu pessoalmente já tenho tido resultados disso. Pessoas com grandes interrogações. Como assim não tem manifestação de Deus lá? Eu digo, não tem.
Eu saí agora há pouco da minha casa, do lado da minha casa. Irmãos, é um absurdo. Eu já estava indignado porque tinha uma adega do lado da minha casa. Agora sabe o que tem do lado da minha casa? Uma igreja. Sendo sincero, eu preferia antes. E 50 metros depois tem um centro espírita. O batuque é o mesmo. É o mesmo. Outro dia fizeram aniversário lá. Irmãos, a rua ficou um chiqueiro. Eu falei, não pode ser crente isso. Não pode. Bexigas estouradas, copos de refrigerante, pratos de bolo, colheres, garfos do bolo, guardanapos, tudo jogado na rua. Sabe quem foi que fez? A igreja. Eu falei, não pode ser igreja isso. Não pode. A gente viu na Copa do Mundo os japoneses ajuntando lixo nos estádios. Que lição de moral. Que lição para nós, não é verdade? Então, querido, cuidado, às vezes você está procurando Jesus onde Ele não está. Por isso as pessoas se afastam de Jesus. Cada vez mais. E eu disse hoje para os meus filhos, vindo para cá, que essa igreja do nosso lado, ela é fruto de uma divisão de uma igreja que se organizou há uns 2 anos atrás, a uns 100 metros da nossa casa. E quando você faz, para quem conhece lá em casa, o retorno ao redor da escola, que tem ali do Alframe, então do lado da minha casa tem uma igreja, e logo quando você terminou de fazer o retorno aqui, tem uma outra igreja. E a igreja, essa igreja e essa aqui, são 2 igrejas que saíram daqui, se dividiram e cada um abriu um salãozinho. E eu quero dizer para vocês o seguinte: se eu for para lá, para encontrar Jesus lá, eu não vou achar não. Infelizmente. Porque é frustrante. É muito frustrante. Então, cuidado. Cuidado. Eu disse aqui sobre o apostolado. Eu falei aqui, foi Helder que me disse isso. Agora não tem mais apóstolo e apóstola. Agora tem patriarca. Você acredita? Alguém que se coloca no patamar de Abraão, no nível de Isaac. Ah, meus queridos, eu tenho certeza que Jesus não está lá. O versículo 44, a parte B, diz que às vezes nós perdemos Jesus de vista, porque além de pensar que Jesus está em algum lugar onde Ele não está, nós procuramos onde Ele não está. O texto diz, então passaram a procurá-lo entre parentes e os conhecidos. Então, além de passar na frente de Jesus, pensar que estaria com pessoas que não estavam, José e Maria também procuraram no lugar errado e perderam tempo. O que eu quero dizer com isso? Que além de existir lugares onde Jesus não está, existem maneiras de você querer servir ao Senhor que Ele não aceita. E Ele não estará lá. E você precisa ter discernimento do Senhor para saber isso. Cuidado. Cuidado. Não perca tempo procurando Jesus no lugar errado.
procurando servir a Jesus de maneira errada. Eu disse aqui semana passada de que às vezes a gente quer coisas extraordinárias, coisas mirabolantes, coisas estrombólicas. E sabe o que Deus deu para nós? Só isso. A sua palavra. Mais nada. Então, pastor, mas só a palavra dele é só isso. Basta nós obedecermos o que a sua palavra diz. E aí a palavra de Deus você não precisa obedecer rodopiando, saltando. Eu compartilhei uma vez com um grupo aqui na igreja de que meu filho mais velho foi uma igreja do amigo dele, em que eles tiraram tudo que estava em cima da mesa. Na frente assim, tinha uma mesa com ceia, tiraram tudo e ali ficou o lugar do rodopio. Ao redor, em cima, viravam cambalhota, pulavam, batiam em cima nos lustres, na luz assim e tal. O filho falou: pai, foi assustador. Eu imagino, só de ouvir. Mas eu quero também, nesta noite, não falar apenas disso, porque eu vim aqui, na verdade, para desafiar você a reencontrar Jesus. Versículo 45 diz assim: e não o tendo encontrado nesses lugares, voltaram a Jerusalém à sua procura. A melhor decisão que José e Maria tomaram foi retornar para Jerusalém e lá recomeçar a sua procura. Eu quero desafiar você nesta noite a voltar para Jesus, se você perdeu Jesus de vista. Pastor, como eu faço isso? Primeira decisão: volte para a casa de Deus. Lá no Apocalipse diz: lembra-te de onde caíste. E geralmente a primeira coisa que a gente faz quando começa a perder Jesus de vista é sair da casa de Deus. Eu quero dizer para você que a casa de Deus é o lugar certo de reencontrar Jesus. E eu quero convidar você nesta noite a voltar para Jesus, começando a firmar a sua vida na igreja, aonde você é membro, aonde você congrega. Eu quero desafiar você nesta noite a retornar para a casa de Deus. Tome essa decisão nesta noite. Firme a sua vida com Jesus. Mas para isso você precisa firmar a sua vida, voltar para a casa de Deus. Queridos, é muito, muito difícil caminhar sozinho na vida cristã. Muito difícil. Eu não posso te dizer agora, eu precisava pensar um pouquinho se eu conheço alguém que vive sozinho a vida cristã, em casa, com a TV. Eu não consigo pensar em alguém que eu conheça que conseguiu fazer isso na sua vida cristã. Não é possível. Porque a igreja não é uma invenção humana. A igreja é uma invenção, não só uma invenção, mas uma criação de Deus. Nós precisamos estar aqui. Você quer ter Jesus sempre à sua frente? Comece voltando para Ele. Como? Voltando para a igreja. Pastor, eu quero fazer isso então. Eu quero te dar um conselho. Versículo 46 diz o seguinte: 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio de quem? Dos doutores, ouvindo-os e
interrogando-os. Quando os pais de Jesus o encontraram, viram que ele estava na casa de Deus, no meio dos servos do Senhor. E eu quero dizer isso para você nesta noite. Eu quero te convidar nesta noite para voltar a andar com Jesus. Para isso, volte à casa do Senhor. Como fazer isso? Procure os servos de Deus. Procure caminhar com os servos de Deus. Procure caminhar com as pessoas da igreja. Eu já disse isso várias vezes nos bastidores, talvez eu nunca tenha dito isso aqui de público. Eu quero convidar você a caminhar comigo, porque eu preciso disso. Eu quero convidar você a caminhar comigo, com minha esposa, com minha família. Você não vai estar sozinho. Eu quero convidar você a andar com o líder dos casais aqui da igreja, com a liderança do ministério de oração aqui da igreja. Eu quero convidar você a andar com a liderança do grupo B aqui, que está tocando hoje à noite aqui de louvor. Grupo B de louvor da nossa igreja. Eu quero convidar você a voltar para Jesus, a voltar para a igreja. Mas para isso, procure os servos de Deus, não fique sozinho. E não pense que andar com os servos de Deus, porque o texto está dizendo aqui, olha, eles perguntavam, ele perguntava, todos estavam conversando ali, questionando, um dizendo isso é certo, isso é errado. Não pense que andar com os servos do Senhor, você vai ter só tapinha nas costas, dizer, ai que bom você está. Não. Servo do Senhor às vezes fala o que a gente nem gostaria de ouvir. É exatamente para preservar você próximo. Dizendo, não vá para lá, não faça isso, não haja dessa maneira, você vai se dar mal. E no versículo 47 e no versículo 49, a parte B diz o seguinte: todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. 49b: não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Quando Jesus foi encontrado, o que ele estava fazendo? Conversando sobre a palavra de Deus. Jesus era guiado pela palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus, que se fez carne, João 1, versículo 1. Mesmo que você não entenda tudo da Bíblia, como José e Maria não entenderam naquele momento, conforme o versículo 50, guarde as palavras da Bíblia em seu coração, porque o Espírito Santo te ensinará e te fará lembrar quando você precisar. Eu disse domingo passado aqui, a palavra de Deus precisa ser o nosso GPS, a nossa bússola, ela é o nosso mapa, onde você encontra latitude e longitude, todas as direções acertadíssimas estão registradas na palavra de Deus. E eu quero convidar você nesta noite a retornar para Jesus. Eu quero te dar um abraço, eu quero te dizer seja bem-vindo, eu quero me alegrar contigo nessa decisão. Eu não sei quem precisa tomar essa decisão, mas eu sei que eu preciso fazer esse convite nesta noite, para você voltar para Jesus. Eu não sei por onde você, nem me interessa agora. Eu quero que você volte para Jesus só. Firme sua vida com Deus na casa do Senhor. Perdeu Jesus de vista? Retorne nesta noite.
volte para Ele. Esse é o meu convite. Amém? Feche seus olhos. Eu quero pedir que você se apresente diante do Senhor agora em oração. Pastor, eu não sei orar. Diga assim: Deus, eu sou fulano de tal. E diga para Deus assim: Deus, fulano de tal que sou eu, quero nesta noite voltar para Ti. Eu quero voltar ao Senhor. Eu quero voltar a Jesus, eu quero voltar à igreja. Eu quero firmar a minha vida contigo, Pai. Talvez você não perdeu Jesus de vista, mas o teu fervor, a tua sede espiritual, o teu estilo de vida hoje se tornou algo que tem mostrado você um cristão bastante apático, frio. Talvez você nesta noite precisa pedir a Deus e dizer a Ele: Senhor, me ajude a voltar ao primeiro amor. Porque eu dei uma esfriada. Eu estou meio desanimado, desmotivado. Senhor, eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu quero fazer isso hoje à noite. Eu não quero mais ficar um dia sequer, muito menos 2, 3, 5, uma semana, uma hora sequer sem o Senhor. Eu quero voltar nesta noite. Diga para Deus nessa sua oração que você está fazendo agora silenciosamente: Pai, eu quero voltar a Ti.